Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como combinado, nós estamos de volta em mais uma live, nesta oportunidade trazendo um pouco do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Esta é mais uma série de estudos do Apocalipse. Iremos dar início nesta oportunidade o estudo bíblico sobre o capítulo 2, como aqui nós já informamos. Portanto, estaremos estudando sobre a igreja de Éfeso. Nos aguarde, estaremos de volta em alguns segundos. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a todos os que nos assistem, a todos aqueles que nos dão o prazer de estar conosco, de cooperar conosco, assistindo, portanto, as nossas lives, compartilhando também. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. O canal Cícero Benício Oficial está aí a todo vapor no YouTube. E o link da descrição está no Facebook. A você que nos assiste no Facebook, muito obrigado em nome de Jesus. Aí na descrição do vídeo você encontra o link para que você possa ir até o canal e se inscrever. Apenas 48% das pessoas que nos assistem são inscritas no nosso canal, o que quer dizer que 52% daqueles que nos assistem não se inscreveram ainda em nosso canal. Portanto, faça parte se inscrevendo hoje mesmo e recebendo a palavra de Deus, esta palavra que edifica grandemente a sua vida. O livro do Apocalipse, como falei na live anterior, é um livro que eu mesmo acho muito, mas muito interessante. E por achá-lo grandemente interessante, eu tenho empreendido esforços em buscar um pouco de conhecimento a respeito do mesmo. Mais uma vez, eu quero pedir em nome de Jesus que você se inscreva em nosso canal. Se inscreva, tá bom? Não deixe também de compartilhar o nosso vídeo aqui no Facebook. Aos que estão nos assistindo no YouTube, envia aí nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Nós estaremos compartilhando e já voltaremos com a palavra do Senhor nosso Deus. Pois bem, muito prazer, estávamos falando com o microfone fechado. Muito prazer, sou Cícero Benício. Deus abençoe em nome de Jesus a todos os que nos acompanham através das redes sociais, Facebook e também o YouTube. É claro que ainda não iniciou a transmissão no Facebook. Estava observando, ele ainda está contando alguns segundos para iniciar a mesma. Mas nós aqui já estamos ao vivo, tá bom? Ao vivo, cometemos aí o erro de falar com o microfone desligado, porém, agora nós estamos com as coisas no seu devido lugar. E como disse, nós estamos a comentar a palavra do Senhor nosso Deus no livro do Apocalipse, tá? O nosso alvo, o nosso foco é o livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Ontem nós estivemos no capítulo 1, comentamos todos os 20 versículos do capítulo 1. Hoje nós estamos no capítulo 2. Entendemos que esta palavra, ou seja, o Apocalipse, é uma palavra de muita urgência e que nós, povo de Deus, somos nós os responsáveis pela pregação do mesmo. Portanto, não deixe, por favor, não deixe de compartilhar a nossa live. Eu estou caminhando um pouco aqui em direção ao YouTube, mas volto nesse instante, tá? Estou verificando como está o nosso streaming e aí eu já volto rapidinho trazendo. Opa, já está ao vivo aqui, que bom, tá? Está ao vivo, está ok o nosso streaming no YouTube, tá? Está ok. Pois bem, vamos seguir, portanto,
pregando a palavra do Senhor nosso Deus a partir de agora, viu? A partir de agora, a partir desse momento, nós iniciamos a pregação da palavra de Deus. Pois bem, a mensagem de hoje, como já disse, está no capítulo 2 do livro do Apocalipse. O capítulo 2, ele traz 4 das 7 igrejas citadas no livro. O capítulo 3 traz 3 igrejas. Nós falaremos a respeito de todas as 7 igrejas. Porém, esta live será específica para tratarmos a respeito da igreja de Éfeso, ou melhor, a primeira igreja citada por Jesus no desenrolar das cartas. Inicialmente, dizer que o que nós temos aqui, inicialmente é um diagnóstico, a forma como Jesus está vendo a igreja. A forma como os homens veem é uma coisa, a forma como Jesus vê é outra coisa. E a igreja as 7 igrejas passavam por situações diferentes e o Senhor nosso Deus, tendo o diagnóstico, estando ele presente no meio da igreja, então ele se reporta, ele envia a sua mensagem através do seu servo João, que estava, portanto, exilado na ilha de Pátimos, segundo ele, e nós acreditamos nisso por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que ele dava a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não estava ali à toa, não estava naquele local por estar, ele estava ali por causa do testemunho e da palavra de Deus que ele pregava. A gente sabe que a pregação da palavra de Deus, ela incomoda o inferno. À medida que ela incomoda o inferno, ela liberta as pessoas porque ela traz conhecimento. Certa vez, Jesus disse, em João 8:32, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do capítulo 8 de João, Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra de Deus, ela confronta com o pecado, confronta-se com as forças das trevas, movendo, portanto, as forças do mal, mas Deus sempre nos dá vitória. Então o imperador Roma, na época, dominava o mundo e era desconfortável para Roma perceber um grupo de pessoas que crescia o tempo todo, de modo que, sem dúvida, Roma olhava para aquele grupo de pessoas que crescia tanto na região onde a igreja iniciou, como se espalhava tomando espaço no Império Romano. Então aquilo seria, portanto, uma espécie de afronta, e Roma deveria estar muito atenta ao que estava acontecendo, afinal de contas não era do interesse deles ver pessoas se reunindo, ver pessoas tão unidas como eram os cristãos. Então o adversário, usando o governo da época, que é o Império Romano, ele tenta retirar a vida também o testemunho do último apóstolo aí, que é João, tá? Ele entrega João para ser, digamos que inicialmente uma espécie de tortura, mas o Senhor guarda naquele momento, depois ele envia-o para a igreja, para a ilha de Pátimos. É importante ressaltar que a igreja de Éfeso era uma igreja muito próspera, era uma igreja onde o conhecimento da palavra de Deus era sólido. Veja, a igreja de Éfeso era uma igreja muito, mas muito mesmo alicerçada pela palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele nos informa que ele esteve naquela cidade por aproximadamente 3 anos pregando a palavra de Deus, ensinando, confrontando o conhecimento local, confrontando as hortas espirituais, e o Senhor nosso Deus curando, batizando com o Espírito Santo. Alguém disse também que Timóteo foi um dos obreiros que tomou conta ali. Alguns historiadores afirmam também que João foi um dos pastores, um dos cuidadores da igreja de Éfeso.
O interessante é que a igreja cresceu de modo muito, mas muito especial, tá? A igreja cresceu de uma forma gigantesca, e ao passo que a igreja cresceu em número, a igreja também prosperou. Agora, mas eu quero voltar para a Bíblia, que eu estou na história, eu quero ir para a Bíblia, para o que nós temos da palavra do Senhor nosso Deus, tá? Que fica melhor. O que diz aqui, ó? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, note que a carta ela tem um endereço. Aqui eu aprendo que a mensagem de Deus ela tem um endereço. Deus não erra quando ele manda, Deus nunca erra. E principalmente quando ele envia a sua mensagem. Deus não erra. Absolutamente Deus é perfeito, Deus é grandioso. Então a Bíblia vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso. Repito, a mensagem de Deus ela tinha um endereço, ela tinha um destinatário super certo. Qual era o endereço? Nesse caso aqui, quem era o destinatário? A igreja que estava em Éfeso. Mas vamos ver como é que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso. Vamos ver como é que ele se apresenta. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Olha como Jesus vai se apresentando à igreja de Éfeso. E diz mais, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu vou baixar um volume bem aqui que está pegando aqui. Pois bem, tá? Pois bem, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, inicialmente, Jesus se apresenta. Ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Nós vimos no capítulo 1 e no versículo de número, deixa eu pegar bem aqui, capítulo 1 e versículo de número 20, nós vimos Jesus dizendo assim, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então aqui inicialmente o Senhor começa dizendo ao pastor, aos irmãos da igreja de Éfeso, que os líderes das igrejas está na palma da sua mão e de que ele está no meio desta igreja. Porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que os 7 castiçais de ouro nada mais são do que as 7 igrejas. Os líderes estão na mão, estão do lado direito, do lado da força, do lado que simboliza poder. E o Senhor, falando para a igreja de Éfeso, ele mostra, eu estou no meio da igreja, eu não estou do lado de fora, não estou batendo para entrar, a exemplo da igreja de Laodiceia, eu estou dentro desta igreja, eu estou no meio da igreja, eu estou entre os meus escolhidos, tá? Pois bem, o que ele continua dizendo? Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Note, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muita obra. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito trabalho, era uma igreja que fazia muito, era uma igreja que avançava, ou seja, era uma igreja que se doava no tocante à obra do Senhor. Eles eram muito, mas muito envolvidos na obra. Aí o Senhor vai relatando aqui, eles têm muito trabalho, eles têm paciência. O Senhor mostra também que aquela igreja era uma igreja intolerante com o pecado. Eles não toleravam o pecado, eles eram intolerantes à questão do pecado. O Senhor mostra, tá? Olha só, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova o que se dizem apóstolos. Ali
Certamente surgiu algumas pessoas dizendo serem cristãs, dizendo ser apóstolos, porém, estas mesmas pessoas foram postas à prova. A igreja não recebeu de uma vez, sem prová-los, tá? A liderança da igreja provou primeiro estas pessoas e, ao prová-los, percebeu, constatou que estas pessoas eram mentirosas, elas não eram apóstolos, ao contrário, elas eram pessoas que estavam se infiltrando no meio da igreja. Elas conduziam consigo o título de cristãs, porém elas não eram cristãs de verdade, e o líder teve o cuidado, quem sabe, de pedir a credencial, de pedir a carta de recomendação, de modo que percebeu que estas pessoas eram mentirosas e não conduziam consigo a presença de Deus como elas então proclamavam. Pois bem, a igreja de Éfeso é a igreja que nós estamos a nos reportar sobre a mesma. Versículo 3 diz: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome. Veja, a igreja, ela passava por um certo desconforto. Era uma igreja que, de certo modo, era uma igreja que sofria, como as demais igrejas do Senhor, tá? Era uma igreja que enfrentava batalha, enfrentava lutas, era uma igreja como qualquer outra igreja de Cristo, né? Enfrentando os obstáculos. O Senhor diz: e sofresse, deixa eu pegar lá a Bíblia, diz: trabalhaste pelo meu nome. Ou seja, havia uma dedicação. Eles se dedicavam em trabalhar pelo nome do Senhor e pregar a palavra do Senhor. E não te cansaste, havia uma entrega. Eu já disse aqui nesta oportunidade que havia uma entrega, eles se entregavam à obra. Mas o pior vem aí, tá? Eles se entregavam à obra. Os cristãos de Éfeso eram cristãos dedicados à obra, dedicados ao nome do Senhor. Mas vamos seguir em frente. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui tem uma queixa da parte do Senhor. O Senhor tem uma queixa. Diz: olha, tuas obras são abundantes. Tu fizeste muito. Tu não te cansaste. Tu tens passado por perseguição. Tu tens pregado a respeito do meu nome. Porém, eu estou contra ti, porque tu negaste o teu primeiro amor. Lembremos nós que o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, ele vai, capítulo 13, 1 Coríntios 13, ali nós temos o apóstolo falando a respeito do amor. E quando nós olhamos, por exemplo, Gálatas, nós encontramos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é exatamente o amor. E do amor vem os demais, tá? Os demais pontos cruciantes: paz, longanimidade, bondade, temperança, enfim, vários segmentos que procedem do amor. A igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia Menor, ela se dedicou bastante, ela se entregou à obra, mas ela esqueceu-se de amar ao Senhor Jesus. Chegou a um ponto que o amor à pessoa de Cristo, ele começou a entrar em decadência. Na hora que o amor, a pessoa de Cristo, ao primeiro amor, que é o amor que traz a certeza de salvação, começou a esfriar, então o Senhor, que é grandioso, o Senhor que é maravilhoso, então ele permite que João seja levado à ilha de Pátimos, e estando na ilha de Pátimos, ele tem uma palavra ao coração daquele povo abençoado,
e diz para eles: tenho, porém, contra ti, que esqueceste o teu primeiro amor. Servo de Deus, serva de Deus, é comum nós vermos quantidade enorme de pessoas que aos poucos vai esfriando. Pessoas que dizem: eu já estou em uma certa idade, então eu vou parando por aqui, porque outras pessoas estão se levantando. Note, quando Deus permitiu que João fosse levado à ilha de Patmos, ele não era um garoto, ele não era apenas um senhor, ele já era um ancião. Era alguém que certamente poderia dizer: o meu ministério está chegando ao fim. Mas não. João, o apóstolo do amor, agora trazendo uma mensagem do Deus de amor, do Deus de graça, do Deus de misericórdia, dizendo: eu tenho gostado das tuas obras, tenho visto quanto tu tens testemunhado de mim. Tu tens posto à prova aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem apóstolos, e tu tens achado, tu tens percebido que eles são mentirosos. Tu tens abundado em muitas obras, mas tu tens esquecido o primeiro, a alegria da salvação, o primeiro amor, tu tens esquecido. Volta, arrepende-te, porque isso não é agradável aos meus olhos. Nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando em Mateus capítulo de número 24, versículo 12. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que nós vemos na atualidade? Já citei que existem tantas pessoas que estão estacionadas, tantas pessoas que não estão mais nem aí, tanto faz como tanto fez, sendo que o Espírito Santo está ao nosso inteiro dispor, sendo que quem nos machucou não foi Jesus, sendo que quem nos decepcionou não foi Jesus, foi um ser humano carente de perdão, de graça e de misericórdia de Deus, da mesma forma que nós precisamos de perdão, de graça e de misericórdia. As pessoas que nos machucam também são necessitadas disso. Nós precisamos, como igreja de Deus, nós precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. Precisamos retornar ao primeiro amor, porque não é só a igreja de Éfeso, mas a igreja atual está na mesma situação. Está na mesma situação. Pedi a nossos irmãos para compartilhar. Eu não estou compartilhando, estou só pregando aqui a palavra de Deus, só isso. Então me ajude e compartilhe em nome de Jesus. Pois bem, então a queixa, qual era a queixa de Deus? Qual era, portanto, a queixa de Deus para com a igreja de Éfeso? A igreja havia esquecido, havia abandonado o primeiro amor. Versículo de número 5, nós já estaremos encerrando, porque só é até o versículo 7. Versículo 4, melhor. É o 5, então. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Veja, abandonar o primeiro amor é considerado por Jesus como uma pessoa tivesse caído. Como se a pessoa tivesse, desaparecido do plano da salvação. A pessoa se colocou fora. Veja o quanto por uma situação de conforto, sendo que não há conforto em estar distanciado do Senhor. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste,
Então, deixar o primeiro amor, deixar esta chama apagar, é a mesma coisa que separar-se do Deus Todo-Poderoso. Então, pratica as primeiras obras, ou seja, volta ao primeiro amor. Quando não, ou seja, se não voltares, brevemente te virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. O Senhor está prometendo, nesse caso aqui, tirar a presença, arrancada ali a presença. Por quê? Porque a igreja crescia em número, a igreja crescia em obra, o pastor era zeloso, mas já não amava mais o Senhor. Já não tinha mais aquela chama da alegria da salvação. Quem sabe era uma igreja mecânica, se tornou algo mecânico, algo profissional, onde muitas, infelizmente, onde muitas denominações, muitos líderes já não dão mais atenção para Cristo Jesus. Hoje, na atualidade, é assim também. Versículo de número 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nossa intenção não é esgotar tudo que tem com relação à igreja de Éfeso. Se soubéssemos, até seria importante. Porém, quero aqui colocar que as obras dos nicolaítas, ainda que não mencionadas nesta passagem bíblica, elas eram certamente obras que em nada agradavam a Deus. E Deus, sem estar gostando do que estava acontecendo, ele disse: olha, eu sei, tenho percebido, vocês não toleram, vocês não gostam das obras dos nicolaítas, desta facção, desse grupo que há dentro da igreja. Vocês não gostam disso aí, eu também não. Eu aborreço isso aí. Mas versículo de número 7 para nós encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, aqui há um apelo da parte de Jesus. Jesus faz um apelo para a igreja. Ele está dizendo: meu Espírito está aí. E se alguém entre vocês tiver ouvidos, tiver a capacidade auditiva, que ouça, que esteja atento ao que o Espírito diz às igrejas. E diz mais: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui há uma promessa. Aquilo que foi proibido para Adão e Eva, que eles não poderiam tocar, há uma oferta aqui que não acontecerá na terra, mas acontecerá no céu aos vencedores, aqueles que amarem a Cristo de verdade, entregando suas vidas a Ele, amando a sua obra e seguindo, fazendo então a sua vontade. Que venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração e seguirmos aprendendo a sua santa, bendita e gloriosa palavra. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.